Oi pessoal do sétimo ano, dando sequência aos nossos estudos em relação a calor e temperatura. A gente vai conversar agora sobre dilatação térmica, que vocês encontram no livro de vocês na página 15. O que seria esse conceito de dilatação térmica, pessoal? É o seguinte, a gente estudou que temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas, das partículas. Lembra que eu falei com vocês que quanto mais as moléculas se agitam, maior vai ser a temperatura. E quanto menos as moléculas se agitam, menor será essa temperatura. Quanto maior a temperatura for, maior é a agitação das partículas. Acabei de falar. Essas partículas, quando elas ficam mais agitadas, elas passam a se distanciar mais umas das outras. Então lembra da leiteira fervendo lá com leite ou se não com água. Quando começa a ferver, a borbulhar, aquelas partículas elas começam a se distanciar. Quando as partículas se distanciam, elas provocam um fenômeno chamado dilatação térmica. Dilatação é o distanciamento entre as partículas. Já quando as partículas elas estão num movimento menor, elas têm a tendência a se aproximar. Então, quando se aproxima, eu não chamo de dilatação, e chamo sim de contração térmica. Então, mais uma vez, pessoal, dilatação térmica é quando as partículas se agitam e se distanciam umas das outras, e contração térmica é quando elas não estão se movimentando e acabam se aproximando umas das outras. Aqui no livro de vocês, por exemplo, tem um trilho do trem. Se vocês repararem, aqui tem a chamada juntas de dilatação. Aqui fica um espaço entre uma junta e outra. Por quê? Porque quando está muito quente, a tendência é o que? As partículas se movimentarem mais e dilatar aquele objeto. Se dilatar isso aqui vai se aproximar. Agora, se tivesse tudo grudado, tudo junto, quando dilatasse, isso daqui ia ficar todo ondulado, coisa que não pode acontecer. Lembra, por exemplo, no asfalto, quando a gente está dirigindo, passando ali por uma pista. A gente sempre sente aquele barulhinho, Tec, 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 toda hora que o carro está passando. Por quê? Porque nas pontes tem um distanciamento, entre uma partícula, entre um objeto e outro. Para quando a temperatura estiver alta, aquilo ali dilatar e não formar ondulações. Esse fenômeno é o fenômeno de dilatação térmica. Aí, passando aqui o livro de vocês, tem alguns exercícios na página 16 e na página 17. Vamos lá. Aqui na página 16, está falando o seguinte, que um condicionador de ar, um aparelho de ar-condicionado, ele apresenta uma especificação de 10.000 BTU por hora. Eu peço para vocês calcularem o tempo que ele deveria ficar ligado para trocar com o ambiente 1.260 calorias. Para vocês resolverem esses exercícios, vocês encontram a resposta, a chave para desenvolver a questão na página 13 do livro de vocês. Passando aqui, número 2, uma barra de metal, ela recebe ali 200 gramas e recebe 4.400 calorias de uma fonte de calor. Sabendo-se que a temperatura inicial do bloco é de 30 graus Celsius e a temperatura final foi de 80, qual é o calor específico do metal? Para vocês calcularem o calor específico, vocês encontram esse exercício na página 14. Lá virando a página, tem aqui o exercício número 3, que vocês vão ler um texto e a resposta, em relação a esse texto, é uma resposta pessoal, até escrevi aqui. A número 4, vocês vão ver uma tabela, e essa tabela é para vocês calcularem em joule, o valor energético de cada uma dessas substâncias. Lá na página 13 também vocês encontram a chave para desenvolver esse exercício, ok? Então, por hoje é isso, os exercícios da página 16, e página 17, e a explicação a respeito da dilatação térmica. Bons estudos, pessoal!